Seguindo aqui com o nosso BG, vamos falar da Guaporé? A Guaporé é uma rua importantíssima para o comércio da cidade, uma rua tradicional. Muitas lojas ali vendem peças para carros, vendem artigos para nossa casa. E o povo está na cobrança pelo seguinte, estão entrando no comércio durante a noite. Os bandidos estão arrombando as lojas. Essa imagem aqui, ó, os dois ficaram no migué por ali, ó, fingindo que estavam descansando. E com a mão aqui atrás, ó, foram puxando a porta assim. Olha lá, puxou, eles abriram uma frechinha desse tamanho. Mas o ladrão minhoca se espremeu, ó, foi lá para dentro. Ontem à noite teve uma reunião, polícia militar na jogada, outras entidades envolvidas, para poder tentar encontrar uma solução. Quem vai trazer informação para a gente ao vivo sobre esse assunto é Ana Contato. Fala, Aninha. Pois é, Parra, é isso mesmo que você falou. Tentar encontrar uma solução, porque encontrar de fato é bem complexo, viu? Inclusive, os próprios comerciantes aqui da região da Guaporé admitem isso. Eles sabem que é uma situação muito difícil. A gente tem visto dia após dia o número de moradores de rua aumentando aqui na nossa cidade, a criminalidade aumentando, infelizmente, principalmente o número de furtos. E aí a gente vê cenas como essa se repetindo. Portas arrombadas, fiação roubada ou furtada e o prejuízo que fica para o comerciante e também o medo. Os comerciantes dizem que muitas lojas tradicionais aqui dessa região estão fechando as portas porque simplesmente não aguentam mais arcar com tanto prejuízo. Ou então porque a clientela tem fugido daqui, porque de fato está bem complicado. Esse tempo que a gente está aqui, a gente viu realmente muitas pessoas passando por aqui em situação de rua. A gente viu, né, essas pessoas que acabam fazendo dessa região da Guaporé abrigo e algumas, infelizmente, acabam cometendo esse tipo de crime também. É por isso que houve uma mobilização por parte dos comerciantes que formaram aqui um núcleo, né, da Guaporé, como tem sido chamado. E dessa vez a reunião contou com a participação de outras entidades importantes, da Polícia Militar, da Secretaria de Assistência Social, também a Guarda Municipal. E eu conversei agora um pouquinho mais cedo com o Nilson. Ele é comerciante, tem uma loja aqui na Guaporé há muito tempo e disse que essa reunião serviu como pelo menos um pontapé inicial aí nas relações entre os comerciantes e o poder público para que alguma providência comece a ser tomada, para que pelo menos as pessoas, as entidades, os órgãos se organizem para pensar em possíveis soluções para esse problema que eles sabem é sim bastante complexo. Vamos ouvir então o que diz o comerciante. Parra. Que a gente percebe que houve mesmo um desleixo das nossas autoridades com relação à área central. A gente vê muito mocó, muitas pessoas na rua, muitos drogados, né? Pequenos furtos, né? Então a pauta foi exatamente isso, a melhora da segurança. Com relação a promessas, não teve tanta promessas porque é um problema realmente bem complexo, né? Tirar pessoas drogadas da rua é difícil porque muitas vezes eles não querem sair da rua, né? Então é complicado, mas assim, a reunião foi proveitosa porque a gente sentiu que está faltando realmente uma unidade dos órgãos competentes, né? Secretaria de Ação Social, Polícia Militar, Guarda Municipal, Secretaria da Saúde, que infelizmente não participou com a gente dessa reunião ontem, mas é muito importante eles estarem participando. Então, o bom da reunião foi isso. Nós constatamos realmente essa dificuldade de unidade, né? E a promessa que teve é de realmente a gente fazer essa unidade. Ô Ana, e a Guarda Municipal? Chegou a se manifestar sobre isso? Chegou a conversar com o secretário? O que ele fala, hein? Conversei com o secretário Pedro Ramos, que é o responsável pela Guarda Municipal aqui em Londrina, e ele disse, Parra, ele confirmou, primeiro, o que disse o comerciante, que é uma situação complexa e que não adianta colocar tudo nas costas de uma entidade só, né? Ele disse que a parte da segurança pública, por exemplo, é papel da polícia, a parte de cuidar dessas pessoas em situação de rua para tirá-las desse lugar
e assim tentar evitar a criminalidade, é uma questão da assistência social, que o que cabe à parte dele, que é da Guarda Municipal, que é do município, é tentar identificar os imóveis que estão abandonados aqui na região e que acabaram se tornando mocós. E ele diz que isso já foi feito, viu? Pelo menos 5 imóveis aqui na região da Guaporé estão abandonados e que agora a prefeitura deve tentar identificar esses proprietários para que eles sejam notificados. Vamos ver um pouco mais então do que diz o secretário Pedro Ramos. Nós levamos quais são as medidas que o município pode fazer para minimizar esse tipo de problema. Foi citado lá, por exemplo, que naquela região existe a ocupação de prédios abandonados. O pessoal chama de mocó. Nós esclarecemos a eles que naquela região nós temos 5 locais cadastrados e que as medidas legais que o município pode tomar em relação a esse local e em relação às pessoas que estão lá, estão sendo adotadas. Então, por exemplo, estão sendo identificados os proprietários, se eles estão cumprindo a sua obrigação legal em relação ao IPTU, em relação à regularização do imóvel, quais as condições desse imóvel, se ele pode ser utilizado ou não, se depende de fazer limpeza, né, se tem problema com vigilância sanitária. Isso é atribuição do município. Agora, se naquele local está havendo o cometimento de crime, se está havendo tráfico de drogas, se está havendo uso de droga, volto a dizer, isso aí é competência da Polícia Militar e da Polícia Civil. Olha, é um problema complexo de se resolver a questão dos moradores em situação de rua e dos noiados que estão praticando essa onda de furtos aqui na cidade. Mas o fato de ser complexo não exime o poder público de querer resolver, de ter a tratativa necessária. Então, se depende de polícia, vamos reunir. Guarda Municipal, Assistência Social, Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público, Justiça, todo mundo tem que se unir para tentar chegar a uma possível solução. Ou a gente vai transformar Londrina numa São Paulo, que tem um centro da cidade esvaziado, com muitos problemas por conta da criminalidade. É tudo que a gente não quer para a nossa Londrina. Então eles precisam ficar em cima disso. 12h52.